o sino das notificações. Você acredita que o cristianismo, de fato, é uma religião estruturada, tradicional, confiável? Ou, na verdade, o cristianismo é uma espécie de culto, onde existem diversas seitas que são as suas diferentes denominações, cada uma com o seu dogma, com a sua teologia e até com a sua mitologia acerca de Jesus Cristo. O cristianismo já se provou ao longo do tempo e da história como religião tradicional, institucionalizada, uma religião confiável, ou, na verdade, o cristianismo não passa de um culto, de uma grande seita quebrada em outras seitas menores. Estamos aqui no canal More Alex O'Connor. Ele estará entrevistando Rick Alan Ross, especialista em seitas, cultos antigos, especialista de verdade. E ele estará dando a opinião dele aqui, conversando com Alex O'Connor. O link deste corte, desta entrevista, estará na descrição deste vídeo. Você sabe como funciona. Eu vou comentando daqui, vocês vão comentando aí. Então, vambora, sem demorar. Vamos, play! Sim, acredito que a palavra culto vem do latim cultus, que significa adoração. Então, certamente, a adoração de algum tipo de entidade será importante aqui. Mas acho que o que vai saltar aos olhos dos meus ouvintes aqui é que falo principalmente sobre religião e filosofia, e há um meme que circula dizendo que a religião é basicamente um grande culto e que os cultos são basicamente pequenas religiões. Não consigo entender bem o porquê, mas para mim é incrivelmente inútil descrever o cristianismo como um culto, a menos que você o esteja usando em um sentido acadêmico muito específico, como culto a João Batista, ou algo assim. E ainda assim, quando você descreve um culto como um grupo de pessoas se organizando em torno de um líder carismático que tem algum tipo de status inquestionável, autoritário, coisas assim, alguma resistência em sair, mas apenas nos casos mais destrutivos, às vezes benignos, eu acho, pelo menos dos primeiros movimentos religiosos, como os seguidores originais de Jesus. E então os cristãos muçulmanos hoje, que têm figuras como Jesus e Maomé, que apesar de mortos, são considerados bem vivos pelos cristãos, e você sabe, ainda são objetos de não reverência, mas talvez o tipo de coisa que você está falando pelos muçulmanos, mas certamente o próprio Deus em ambos os casos seria esse tipo de líder autoritário, às vezes caricaturado como algo como um tirano sentado no céu em uma Coreia do Norte celestial. Então o que você acha de tudo isso e das pessoas dizendo que uma religião como o cristianismo ou o islamismo é apenas um grande culto? Bem, acho que precisamos fazer distinções e precisamos olhar para isso historicamente no contexto. E vou ser honesto com vocês, estou meio cansado de ouvir as pessoas dizendo que todas as religiões são seitas e não fazer essas distinções, porque acho que isso não ajuda em nada. Então, é possível que uma seita evolua para uma religião? Certamente. Quero dizer, vamos dar uma olhada no mormonismo. Originalmente, tudo girava em torno de Joseph Smith. Ele era o elemento definidor e a força motriz da religião. Foi ele quem supostamente encontrou essas tábuas de ouro e criou o livro de Mormon e os escritos nos quais a religião se baseia. Após sua morte, Brigham Young assumiu o poder. E acho que, sem dúvida, continuou sendo um culto à personalidade. Mas depois de Brigham Young, o poder começou a ser transferido de cima para baixo. E agora você tem o governo da igreja, você tem o primeiro conselho da presidência da igreja Mormon e depois tem o primeiro quórum dos 70, o segundo quórum dos 70. A mesma coisa aconteceu com a igreja adventista do sétimo dia. Eles eram originalmente conhecidos como Milleritas. Eles seguiam um homem chamado Miller e depois que sua profecia fracassada sobre o fim do mundo em 1800, eles se uniram em torno de uma mulher, Ellen White, que foi responsável por muitos de seus escritos, mas depois que White
morreu. A Igreja Adventista do Sétimo Dia também evoluiu e mudou. Penso que atualmente se trata de uma religião pacífica, aceita por quase todos. Eles ainda celebram o sábado em vez do domingo, como a maioria dos cristãos, mas basicamente migraram para o mainstream. Eles têm um governo democrático e freios e contrapesos em relação à autoridade e ao poder. E as testemunhas de Jeová seriam outro exemplo. Eles começaram como seguidores de Charles Russell e depois seguiram um homem chamado Rutherford, que o sucedeu. Mas então o poder foi transferido e hoje as testemunhas, embora muito mais autoritárias do que os mormons, na minha opinião, são governadas por um grupo literalmente chamado de corpo governante, que é composto por cerca de 9 homens, que dirigem as TEDs de Jeová. Agora, na minha opinião, eles ainda são uma organização religiosa, autoritária e destrutiva por causa de coisas como a negação de transfusões de sangue. E muitas testemunhas morrem todos os anos. Crianças morrem, porque não têm permissão para receber transfusões de sangue por causa das crenças do grupo. Loucura. Além disso, as testemunhas podem ser muito duras quando se trata de excomungar alguém ou evitá-lo, o que elas chamam de desassociação, e podem separar as pessoas de suas famílias e assim por diante. E então podemos olhar para a religião convencional e podemos olhar para Jesus, Moisés, Buda, Maomé. Maomé é historicamente bem documentado. Jesus, Moisés e Buda nem tanto, mas com base na história que temos disponível, poderíamos argumentar que talvez quando Moisés estava vivo ou Abraão era um culto movido à personalidade, mas subsequentemente novamente evoluiu e a religião se tornou mais sobre a lei de Moisés e as crenças do que sobre qualquer personalidade em particular. Jesus é uma história interessante porque, assumindo que o Novo Testamento é histórico, Jesus não tinha nada, não queria nada. E era realmente a antítese de um líder de culto típico, na minha opinião, porque ele não estava procurando poder nesta terra. E é difícil dizer se o cristianismo é a religião de Jesus ou sobre Jesus, porque há muito pouca história. É muito interessante, né? Uma pausa aqui rápida. Eu estou aqui ouvindo a explicação do professor Rick e vendo a evolução, né? Então, ou seja, tudo pode começar, por exemplo, através de um culto à personalidade. Um grupo, né, sectário, uma seita, por assim dizer, um culto, pode começar como um culto à personalidade. E essa seita, esse culto à personalidade, pode evoluir para uma religião, que nas categorias que o professor colocou, o professor Rick Alan Ross, então, quando isso começa a se popularizar e entre aspas, de alguma forma se democratizar, ganhar adesão popular, eu falei popular, nada a ver, adesão popular no desenvolvimento dessa seita, ela ganha então uma categoria de ser reconhecida como uma religião. Ou seja, uma religião pode ser entendida com estruturas que têm uma adesão popular no seu modelo, né, de gestão, vamos dizer assim, ou da sua maneira como os membros participam dela. E pelo que eu entendi da fala dele, com alguns pressupostos, entre aspas, né, democráticos, ou seja, que haja uma adesão e participação popular na sua gestão religiosa, enquanto que seitas ou cultos à personalidade ficam na centralização de uma pessoa, fica num tipo de totalitarismo, né, religioso, autoritário. Interessante. Vamos lá. Objetiva fora do Novo Testamento para confirmar o que ele ensinou e sua filosofia. Mas parece que ele era o servo sofredor de Deus.
E nesse sentido, ele estava disposto a sofrer por seus seguidores, em vez de seus seguidores sofrerem por ele. E quando olhamos para coisas como o Sermão da Montanha, parece que ele era um líder relativamente benigno e pacífico, e o mesmo poderia ser dito de Buda. Então, acho que uma religião pode começar com o líder carismático e pode ser definida por esse líder, mas depois que o líder morre, como a religião evolui? Alguns cultos de personalidade simplesmente se desintegram depois que o líder morre. Outros podem continuar. Por exemplo, a cientologia foi chamada de culto. L. Ron Hubbard morreu e, curiosamente, um secretário dele na casa dos 20 anos, David Miscavige, que foi essencialmente o guardião de Hubbard em seus anos de declínio, se tornou o sucessor de L. Ron Hubbard et al. E eu diria que ele provavelmente é mais severo, muitas pessoas pensam, do que Hubbard era. E então, em vez de a cientologia evoluir na direção de se tornar mais benigna, muitas pessoas diriam que piorou. E eu também gostaria de ressaltar que quando os cultos acumulam grande riqueza e fluxo de caixa, como muitos fizeram na história moderna, há um desejo, uma vontade de manter as coisas funcionando, mesmo que seja um esquema ou um golpe, para apenas assumir os ativos e o fluxo de caixa. É complicado, claro, pelo fato de que, você sabe, nós temos falado sobre, digamos, cristianismo, mas muitas seitas existem como uma espécie de subsidiárias do cristianismo, como as Testemunhas de Jeová começaram. Acho que costumavam ser chamadas de Russelitas, logo em homenagem a Charles T. A. Russell, o fundador. E ainda assim, isso ainda era uma forma de cristianismo, embora, como os restauracionistas, eles achassem que era preciso reinterpretar tudo. Eles não acreditam na trindade, em todo tipo de coisa. Mas hoje, eu conheço algumas ex-testemunhas de Jeová, e conheço pessoas cuja família não fala com elas, que sabiam que se elas fossem embora, elas estariam com a família, seriam instruídas a não falar com elas. Na verdade, eu conheci um sujeito que estava morando na mesma casa, em um andar diferente de alguns membros de sua família, porque havia uma regra de que se você morasse sob o mesmo teto, não era prático excomungar completamente. Então você ainda tem permissão para se comunicar com ele. E esse cara queria se mudar, sabe? Ele era casado, tinha filhos, ele queria ir embora, mas ele sabia que no momento em que deixasse aquele prédio, em particular, e fosse morar em outro lugar, sua família nunca mais falaria com ele. Então pessoas assim me dizem, sim, é uma seita. Que loucura. Quer dizer, é definitivamente uma seita. Suponho que o que você está dizendo é que, como não tem especificamente o líder carismático, agora eu não quero colocar palavras na sua boca, mas você diria que algo como as Testemunhas de Jeová provavelmente não é caracterizado como uma seita por esse motivo. Podemos chamar um grupo de organização autoritária destrutiva ou organizações religiosas. Tenha em mente que muitas seitas não têm nada a ver com religião. Keith Raniere, que liderou a Nexium, que era supostamente uma empresa de aperfeiçoamento que vendia seminários, que não era uma religião, foi incorporada como negócio, e Raniere e eu testemunhei seu julgamento criminal antes de ele ir para a prisão. Na minha opinião, um dos líderes de seita mais destrutivos dos últimos tempos. Outro exemplo seria Synanon, a comunidade de reabilitação de drogas na Califórnia, que foi iniciada por Charles Dedrick. Dedrick não criou uma religião, era uma comunidade de reabilitação que algumas pessoas diriam inicialmente ser benéfica, mas saiu dos trilhos. Então há grupos que não têm base religiosa alguma. A característica mais marcante... Opa, então rapidamente, calma aí. Então, podem existir grupos que assumem comportamentos de seita ou que são seitas, mas que não são religiosas. Olha só, rapaz. Que interessante, eu nunca havia pensado dessa forma. Ó, claro, parece uma coisa óbvia, mas como nós estamos dentro do universo aqui do Verdades Ocultas da Bíblia, sempre analisando questões religiosas, mitológicas, filosóficas ou em relação a crenças da antiguidade, isso às vezes pode fugir um pouco ao nosso escopo.
de que um grupo pode assumir o comportamento de uma seita ou ser uma seita sem necessariamente ter um componente religioso. Ei, estou pensando aqui, hein? Ah, tem uma galera aí que tem comportamento de seita. Interessante, eu vou buscar o livro do professor Rick Alan Ross. Vou buscar. É Rick, né? Acho que estou pronunciando certo. Eu vou buscar a obra dele, o livro dele. Interessante. De uma seita destrutiva é o líder todo-poderoso. E esse é um líder que determina, dependendo do grupo, praticamente tudo e qualquer coisa relacionada aos membros do grupo. Então tudo que o líder diz que é certo, tudo que o líder diz que é errado. E o líder gera dependência dele para fazer julgamentos de valor por você. E, na minha experiência, o líder normalmente acredita, porque os líderes que conheci são profundamente narcisistas, que todos deveriam pensar como eles, ser como eles, e que eles são, de fato, o protótipo da perfeição da existência humana. Então, o que você tem em muitos desses grupos é o líder instituindo um sistema para se clonar. E quando você considera que muitos dos líderes de culto sobre os quais podemos falar, como Keith Raniere, David Koresh, Charlie Manson, Jim Jones, foram chamados de psicopatas, você vê que o que eles estão fazendo é clonar pessoas para serem loucas como eles. E é isso que acontece com frequência, que as pessoas começam a perder o senso de identidade. Tem muito produtor de conteúdo aqui no Brasil, no meio confessional e no meio da militância ateísta, que tem traços narcisistas e que querem que todos pensem como eles. Isso é um fato. Isso é um fato, não estou nem teorizando, isso é um fato. É um fato. Quer que as pessoas pensem exatamente como eles pensam. Tanto fundamentalistas religiosos que fazem aqui seu conteúdo apologético, quanto alguns ateus militantes têm traços de narcisismo. Se não pensar como ele, se não ler na cartilha dela, se não reproduzir o que ela está dizendo, está errado. Se não reproduzir o que ele está dizendo, está errado. Não importam os dados, não importam as informações, não importa o contraditório, não importa a evidência. Discordou do meu escopo? Isso é narcisismo. São traços de narcisismo, por assim dizer, então. E olha aí, ó. E aí a ideia é essa, fazer clones de si. No! Isso é muito bom. Eu vou ler o livro, cara. Eu tenho que ler. Acho que é aquele livro ali, ó, tá ali atrás, Cooks. Cara, que é isso? Olha só que react revelador. Como eu estou aprendendo, hein? Como eu estou aprendendo. Olha, coisas começam as ideias começam a sinalizar aqui, ó. Olha só. Interessante. Vamos embora, vamos lá. A capacidade de funcionar de forma autônoma e independente e pensar criticamente, e o líder essencialmente pensa por elas. Então, é isso que acontece em cultos e todas as principais organizações religiosas, seja judaísmo, cristianismo, budismo, hinduísmo ou islamismo, tem grupos que eu chamaria de grupos dissidentes que se separaram deles e normalmente no comando de um líder que não quer seguir a orientação da religião maior, mas criar seu próprio subconjunto ou seita que ele controla sozinho e é o rei. E todas as principais religiões têm esses grupos dissidentes. Seja o Hare Krishna com o hinduísmo, Shokozahayam Ryu com o budismo, o Level of Tour, que é um grupo dissidente do judaísmo, ou grupos como o Templo do Povo, liderado por Jim Jones, que era um ministro protestante ordenado.
E poderíamos continuar falando sobre isso. E acho importante ressaltar que assumir a fachada do cristianismo, judaísmo ou hinduísmo dá ao líder uma sensação de autoridade e mais credibilidade. Então, se eu quiser atingir cristãos nos Estados Unidos para se juntarem ao meu grupo específico, irei até eles aparentemente defendendo o cristianismo, mas não realmente. E eu acho que o verdadeiro problema e a diferença entre a religião como a conhecemos nos Estados Unidos ou no Reino Unido, ou na Europa, ou na maior parte do mundo, Cara, muito que, bom. em geral, a religião tem freios e contrapesos no poder. Eles têm governança democrática ou têm algum tipo de responsabilidade por seu líder. O Papa Leão foi eleito Papa e passou por um processo para chegar a um ponto em que poderia ser considerado, e houve freios e contrapesos ao longo do caminho. Agora, sem dúvida, podemos encontrar falhas no sistema, mas em uma seita destrutiva não há nada ali. Há simplesmente o líder, um ditador absoluto, sem freios e contrapesos de forma alguma. E então eu acho que quando dizemos que toda religião é uma seita, estamos realmente denegrindo a definição clara e histórica do que é uma seita. E também estamos, de certa forma, descartando a diferença entre um culto destrutivo e a religião dominante. E há diferenças distintas. Excelente vídeo, excelente corte, link na descrição e é claro, né, já ganhamos aquela mania boa de ler os comentários, né? Vamos ler aqui então os comentários. Todas as religiões começaram com pequenos cultos que eventualmente foram endossados por grupos políticos muito proeminentes, o que levou a que esses cultos fossem vistos após 500 anos como religiões. Eu vou curtir esse comentário. Achei muito bacana, interessante isso aqui. Vamos lá. Se você prestar atenção, a partir de 10:32, a definição que ele dá de líder de culto, verá que é dolorosamente semelhante à definição que a maioria das pessoas religiosas daria de bom grado para o seu Deus. Cara, uns comentários bem inteligentes, hein? Eita, rapaz. Discordo simplesmente de sua principal afirmação de que um culto precisa de um único líder. E por isso que o classificamos como cultos de personalidade. Olha, rapaz, curti aqui também. É um ponto de discordância válido. Interessante isso. Tanto que a maior galera curtiu, um galerão aqui. Interessante, muito interessante. A Coreia do Norte, onde já ouviu isso antes? Sensacional. Quando saí da igreja, ninguém me ligou para saber se eu estava bem. Basicamente, fui excluída da vida das pessoas que eu sempre considerava minhas amigas. Senti na pele o impacto de uma mentalidade de seita. E isso me deixou com uma péssima impressão. Eita. Vamos lá, tem mais. Meu maior problema com qualquer religião reside na autoria e transmissão básicas. Nenhuma palavra foi escrita por Deus ou Jesus, pelo menos não de uma forma que possamos verificar. O que temos são testemunhos humanos, tradição oral, escritos posteriores, cópias posteriores, traduções posteriores e, por fim, a seleção institucional do que conta como escritura. Isso não prova que as afirmações sejam falsas, mas significa que os livros não podem ser tratados como ditados perfeitos e diretos de uma divindade. Além disso, quando movimentos religiosos crescem em número de membros e hierarquia, começo a me perguntar se o objetivo é a verdade ou o controle institucional. Hierarquia não significa automaticamente seita, mas é um sinal que vale a pena examinar juntamente com a forma como o grupo desencoraja questionamentos, controla o comportamento ou usa o medo ou punições sociais. Sensacional. Cara, os comentários de altíssimo nível, hein? Os comentários de altíssimo nível.
Muito interessante. Eita, rapaz. Beber o sangue e comer a carne do seu líder soa muito como algo típico de culto. O líder deles era um pregador apocalíptico fracassado no fim do tempo. Ei, calma, rapaz. O cara acelerou para cima do cristianismo. A única diferença entre uma seita e uma religião é a aprovação do governo. Eu também diria que as seitas têm problemas com sexo, mas a maioria das religiões também tem. Interessante. Eu entendi o que ele quis dizer na construção dele como especialista, né? Da diferença entre culto e seita, mas há uma certa desconfiança. Quer dizer que só porque ganha contornos democráticos, freios e contrapesos, adesão popular, que vai ser uma religião. Claro, academicamente a gente tem que ter metodologia para classificar, eu entendo isso, mas tem muitas religiões que são institucionais, históricas, grandes e que, na minha opinião, tem muito comportamento de um culto, de uma seita. Então, assim, é complicado. O evangelismo americano moderno e o trumpismo são uma seita. Talvez o cristianismo seja um conceito muito amplo, mas definitivamente essa vertente do cristianismo é uma seita. O trumpismo é uma seita, eu não tenho dúvida nenhuma. Já ganhou contornos de seitas. A única diferença entre uma seita e uma religião é o número de membros. Interessante a crítica também. Vamos lá. As seitas são definidas por uma estrutura autoritária e controlada centrada em um líder carismático que exige lealdade questionável, isola seus membros do mundo exterior, desencoraja o pensamento crítico e utiliza práticas enganosas ou controle mental para manter a dependência. Frequentemente prometem conhecimento especial ou salvação, enquanto fomentam uma mentalidade de nós contra eles. Exploram seus membros financeira ou pessoalmente. Elementos-chave incluem um líder irresponsável, comprometimento ideológico extremo, controle sobre a vida dos membros, pensamento, ação, finanças, relacionamentos e ostracismo em relação a dissidentes. Sim. A audiência do Alex O'Connor é muito qualificada, hein? Muito boa. Tá igual a audiência aqui do Verdades Ocultas da Bíblia, muito qualificada. Culto à personalidade, culto destrutivo, se você observar, são feitas afirmações sobre religião e adoração, mas mesmo assim, culto é redefinido em termos pejorativos e negativos. Acho que a abordagem correta seria definir exatamente o que se entende por culto, neste caso específico, porque existem vários usos válidos para descrever o cristianismo como um culto, e alguns inválidos. Tudo depende da definição das restrições usadas para a palavra culto. Porque se você analisar como é descrito, verá que muitas suposições são implícitas e não são esclarecidas. É um questionamento interessante. Se é tradicional, é um culto ou não? Olha só, né, aquilo que eu estava falando, né? Tem muita religião grande tradicional que tem aspectos de culto, de seita. Isso é sempre válido, ou depende de ter aspectos negativos. Pode ter seita boazinha, né? Se é moderado, então quando a religião não era moderada, era um culto. Muito top isso aqui. Se gira em torno de uma pessoa carismática, mas se Jesus ou Buda eram bons, então não conta. Existem muitas proposições vagas que não definem realmente os limites e são baseadas mais em opiniões subjetivas e contextos presumidos que nem sempre são compartilhados. Cara, sensacional, interessante. Bom, se eu continuar aqui, eu vou ficar lendo os comentários o dia inteiro, porque realmente o nível intelectual da audiência do Alex O'Connor é altíssimo, altíssimo nível intelectual, assim como também é a audiência aqui do Verdades Ocultas da Bíblia. Muito obrigado por terem assistido a mais esse vídeo aqui. Link na descrição, canal More Alex O'Connor. Que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Se você não crê, não acredita em um Deus, para mim está tudo certo. Eu desejo do fundo do meu coração que a sorte e a fortuna lhe acompanhem. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm.
I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand.